Supermercados de São Paulo apostam em lojas verdes, concebidas a partir de sistemas sustentáveis. O resultado alia preservação à economia para os empreendedores. O estacionamento tem vagas exclusivas para veículos flex. Fernanda aproveitou que tem um carro bicombustível para parar no local. É uma opção de vaga a mais e eu estou ajudando a natureza. Dentro do supermercado, técnicas de construção ecológica, como clarabóias para aproveitar a luz natural, lâmpadas de LED que consomem até 80% menos energia, esteira rolante com sensor que só se movimenta quando alguém sobe nela. Descargas a vácuo que utilizam 6 vezes menos água do que as tradicionais. Vale muito a pena, porque a gente respeita o meio ambiente, valoriza as questões econômicas e a sociedade como um todo agradece e a gente consegue trabalhar aí o tripé da sustentabilidade. Além dessas iniciativas, o estabelecimento estimula os clientes ao oferecer desconto de 3 centavos a cada 5 itens levados sem utilizar as sacolinhas plásticas. E disponibiliza um caixa preferencial para quem utilizar as sacolas retornáveis e as caixas de papelão. Acho que teria que ter todos os caixas, porque o planeta cobra a gente tem que ajudar. Então é uma forma também da gente ter uma conscientização e passar isso para as crianças também. Só para você ter uma ideia, em pouco mais de 1 ano e meio, o programa de desconto já rendeu para os nossos clientes mais de R$900 mil em descontos, o que representou aí em torno de 28 milhões de sacolas plásticas que deixaram de ir para o meio ambiente. Os supermercados também estão virando centros de reciclagem. Quem vier aqui fazer compras também pode trazer pilhas, baterias e celulares que não serão mais utilizados e depositar nessa urna. Todo o material terá um destino adequado por empresas especializadas e deixará de poluir o meio ambiente. Nesta rede de supermercados, são 5 estabelecimentos ecologicamente corretos. 3 na capital paulista, com investimento de R$45 milhões. Chega a custar de 7% a 10% a mais do que uma loja convencional, mas vale a pena. A gente tem uma economia depois de recursos, então a gente chega a economizar de 30% a 35% no consumo de água, de energia. A gente emite 35% a menos de dióxido de carbono. A gente se preocupa principalmente na educação do nosso consumidor. A gente acha que como a gente tem o contato direto com o nosso cliente, essa é a nossa principal função. Fazer o consumo consciente do nosso cliente, ajudá-lo a minimizar o impacto dele, assim como nosso no próprio meio ambiente. Na loja da Vila Mariana, tudo foi pensado de forma sustentável. A estação de reciclagem, as clarabóias que permitem a entrada da luz natural, toda a madeira utilizada tem certificação de manejo sustentável. E os produtos orgânicos, que não utilizam agrotóxicos, estão expostos em gôndolas especiais. Os carrinhos são fabricados a partir de garrafas PET. Eu achei excelente, inclusive, porque é sustentável, né? Quer dizer, hoje em dia a gente precisa realmente de coisas recicláveis. Lúcia sempre compra na loja e faz questão de utilizar as sacolas retornáveis e descartar as embalagens na caixa verde, estrategicamente colocada para atender a clientela. De qualquer forma, eu iria jogar fora as embalagens, então já deixamos aqui mesmo na caixa da reciclagem para ajudar o meio ambiente. Está em nosso estúdio o jornalista Ricardo Carvalho, especialista em meio ambiente e sustentabilidade. Bom, Ricardo, esses mercados verdes, eles atendem a uma mudança de hábito dos consumidores? Com certeza e cada vez mais. É uma tendência que esses supermercados verdes se tornem uma forte mudança nos hábitos do consumidor. Hábitos que estão mudando, e é uma coisa interessante, Maria Lídia, em direções convergentes. Por exemplo, eu estive ontem, domingo, com um grupo de ambientalistas brasileiros que está começando a implantar um movimento mundial que nasceu há 5 anos na Irlanda e que se chama Cidades em Transição. Ou seja, o que as pessoas que moram em cidades precisam fazer para a necessária transição para a sustentabilidade, para a mudança de hábitos no cotidiano de cada um de nós. O que me chamou a atenção é que o movimento, por definição, começa pequeno, nas ruas, nos quarteirões, e vai se espalhando
na medida que vai se fortalecendo. É muito interessante isso, Maria Lídia. Agora, o que impulsiona esse movimento, né? Assim, por que ele existe? Ok, ele é originário da Europa, né? E ele existe por conta das mudanças climáticas, né? Na Europa ninguém duvida da veracidade das mudanças climáticas e também do que eles chamam de pico de petróleo. Isso é um conceito meio novo. Existem muitos estudos indicando que em alguns anos, 10, 15 anos talvez, e por diferentes circunstâncias, a venda e o consumo do petróleo vai atingir o seu pico. Daí para frente, vai ficar muito cara a sua extração, ao contrário do que é hoje, que o petróleo é abundante e barato. Esses estudiosos defendem a ideia que o processo de declínio do uso do petróleo como fonte de energia e como matéria-prima para a produção de milhares de produtos industrializados vai trazer, obviamente, uma série de dificuldades para o tipo de vida que se leva no planeta Terra. O que é a pura verdade, Maria Lídia. Pois é nesse nicho que se encaixa o movimento Cidades em Transição. Em transição para a mudança, que vai se dar nos transportes, na alimentação, na educação, na saúde e assim por diante, por conta da escassez do petróleo. Esse movimento tem também duas outras características muito interessantes. Todo mundo sabe que a dependência do petróleo vai existir ainda por muitos anos, mas desde já as pessoas estão se preparando para a escassez, para a mudança de hábito. A outra característica é que o movimento reúne as pessoas para conversar, para dividir experiências, para mostrar caminhos alternativos. Existe até um manual com todo tipo de explicação sobre o movimento Cidades em Transição. Se você quiser mais informações, mande um e-mail para sustentabilidade@tvgazeta.com.br que eu vou ter muito prazer em repassar as informações. E adoro receber quando você passa, sabe? Porque aquele sentimento, você está usando assim, esse movimento, Cidades em Transição. É muito interessante. Que alguma coisa, é a evidência que algo está acontecendo. E em vários momentos, vários lugares, vários países, no Brasil, em vários estados, há uma movimentação em direção à sustentabilidade. Agora é o máximo em cidade em transição, porque a gente fala de pessoas, de grupos, mas se você hoje está falando de cidade, que somos todos nós juntos. Ótimo. Obrigada, Ricardo. Uma boa noite. Boa noite, Maria.